Olá! Você sabia que um dos maiores problemas para o cadeirante são as escaras? E você sabia que não se usa mais esse termo? Então, eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre lesões de pele por pressão. Vem comigo! Mas antes eu vou pedir para você assinar o nosso canal e ligar lá a notificação, tá bom? Para receber os nossos vídeos, nosso conteúdo. Obrigada. Vai lá que eu te espero. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho a questão da nomenclatura. Na enfermagem, segundo o Conselho de Enfermagem, o COREN, né, ele especifica que o nome certo hoje, a partir de 2016, é lesão de pele por pressão. E por que não escara? Porque escara quer dizer uma ferida aberta, não é? E nem sempre as lesões elas são abertas. Às vezes elas ainda estão, a pele ainda está íntegra, ainda não abriu nada, como no grau 1, né? A gente vai ver os graus daqui a pouco e você vai ver que no grau 1 não acontece nenhum rompimento da pele. Então não é possível se chamar de escara. Depois ainda teve um outro termo antes desse agora, que foi lesão de decúbito. Então passou-se a não chamar mais de escara, passou-se a chamar de lesão, porém de decúbito. Estava-se pensando no quê? Na pessoa acamada. Decúbito é a posição que a pessoa fica acamada. Ela pode estar em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, decúbito ventral, que é barriga para baixo, e decúbito lateral, esquerdo ou direito, dependendo do lado. Mas nem sempre, por quê? Porque começou-se a ver que a pessoa pode apresentar uma lesão de pele por pressão estando sentada numa cadeira, que é o que nos interessa hoje aqui na nossa conversa. Muito bem, então, por conta disso, hoje está abolido o termo escara ou lesão de decúbito, e hoje a gente fala em lesão de pele por pressão. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a lesão por pressão é considerada um dano desnecessário no que se refere à atenção à saúde da população. E nos estágios 3 e 4, a gente vai ver, né, que tem 4 estágios, então o terceiro e o quarto são os dois mais graves. Ela é considerada never events, quer dizer, evento sentinela, aquele que nunca devia acontecer em serviço de saúde. É muito grave. Então, a atenção com esse tipo de lesão por pressão é muito vigiada, né, nos serviços de saúde. E então esse assunto realmente é muito importante da gente saber e da gente se inteirar. A definição de lesão por pressão, uma das definições que a gente tem é que são lesões causadas pelo peso de algum ponto corporal sobre uma superfície rígida. O que é isso? No nosso corpo a gente tem, às vezes, alguns lugares onde o osso aparece mais, onde tem menos músculo, né? Ou menos gordura para proteger aquele osso, né? Então o osso vai de encontro ali à pele. E se está numa superfície rígida por muito tempo, pode provocar então a lesão, não é? E isso pode ser causado tanto por um dispositivo médico às vezes, né? Aquela sonda que muitas pessoas usam pelo nariz, ela pode provocar aquele contato, né? Naquela porção, naquela aba do nariz, pode provocar então uma lesão. Isso é considerado uma lesão por pressão. E na definição que a gente colocou, tá também assim, ou a outro artefato, um dispositivo médico ou qualquer outro artefato. Esse outro artefato a gente pode pensar numa cama e pode pensar
numa cadeira de rodas, não é? A cadeira de rodas também pode estar provocando pontos de pressão onde podem aparecer essas lesões. Porque qualquer posição mantida por muito tempo pode provocar uma lesão de tecido, tá? Não existe uma posição melhor ou que não aconteça, não é? Qualquer posição. Então, uma pressão intensa por um longo período, ou um cisalhamento, ou os dois juntos, podem então causar uma lesão. E o que é um cisalhamento? O cisalhamento é como está mostrando essa figura, né? É o deslizamento de uma superfície sobre outra. No caso, se você pensar que a superfície de baixo é o lençol e a superfície de cima é a pele da pessoa, né? Quando ela faz esse movimento um contra o outro, assim, nesse deslizamento horizontal, isso se chama de cisalhamento. É diferente da pressão que é de cima para baixo, não é? Mas esse cisalhamento é tão preocupante quanto a pressão. A gente não pode esquecer disso. Agora, dê uma boa olhada nessa figura que eu coloquei aqui. Aí nós temos uma pessoa sentada numa cadeira e uma pessoa deitada em decúbito lateral, e essa que está em pé, eu estou mostrando a parte de trás de quem está deitado de barriga para cima na cama, certo? Então, em todas essas posições, como eu falei, não existe uma posição melhor, porque em todas as posições a gente tem pontos de pressão. Na posição sentado, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo, que nós estamos falando de cadeira de rodas, né? Olha só quantos pontos de pressão podem acontecer que podem causar, então, lesões, né? Ali no calcanhar, atrás do joelho, na posição ali do isquio, que fica no glúteo, né? Na parte de baixo, bem onde a gente senta, essa posição também pode causar. Ali indo para trás nas costas, ali na região do quadril, nesse osso grande que a gente tem, que é o osso da bacia, não é? Também pode estar proeminente e estar ali causando uma pressão em algum ponto da cadeira. No braço, nós temos o cotovelo também, que é bem preocupante, e a escápula, que é outro osso que pode aparecer muito e, se estiver mal colocado na cadeira, pode causar uma lesão por pressão. Como eu falei, as lesões de pele por pressão, elas são catalogadas por graus, né? Existem 4 graus. O grau 1 é o mais leve, mas não de menos importância. Por quê? Porque é daí que deriva tudo, é onde começa a lesão mais grave. Então, no grau 1, a gente tem essa vermelhidão na pele, que mesmo depois do alívio da pressão, ela não desaparece. Então, a pele está intacta, ela tem só aquela vermelhidão, a hiperemia que a gente chama, né? E geralmente ela está sobre uma proeminência óssea, se a gente for ver. Uma coisa que é um pouco difícil é quando a pessoa é de cor escura. Então, como a gente não consegue ver muito bem essa questão da vermelhidão na pele de cor escura, a gente tem que ter maior atenção ainda, não é? Mas se a gente olhar bem, a cor da pele vai diferenciar, vai diferir da pele ao redor. Então, sempre a gente tem que estar olhando em relação ao restante do corpo, ao restante da pele, não é? Essa área pode estar dolorosa, ela pode estar mais endurecida ou mais amolecida, pode estar mais quente ou mais fria, sempre comparativamente ao tecido adjacente, né? Ao tecido em volta, tá? E esse primeiro sinal, né, que é caracterizado por essa mancha avermelhada no local, e a pele ainda está íntegra, né, a gente tem que agir prontamente e aliviar a pressão nessa região. Não pode bobear, realmente, assim, a gente tem que estar sempre atento. No grau 2, então, já há essa abertura, essa perda do tecido da pele, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, é uma formação de uma bolha com conteúdo aquoso
que ela pode estar intacta ou estar rompida, está aberta, não é? Então, nessa hora que aparece essa bolha, que já está comprometendo ali, como você vê no desenho, a epiderme e a derme, é, isso tem que ser prontamente cuidado para que não piore, não é? Então, esse é o grau 2 da lesão por pressão. Não é importante observar que as lesões por pressão são semelhantes a um iceberg, aquela formação, né, rochosa que na hora que você vê, você só vê uma pontinha ali em cima, não é? Mas a lesão mesmo, ela tá maior por baixo. Internamente, a lesão pode ser bem maior, tá bom? Como eu disse, as lesões por pressão, elas têm 4 graus, de gravidade, não é? E desde o 1 que já vimos, o 2 e agora o 3 é quando aparece a necrose do tecido subcutâneo, ou seja, que vai além da epiderme e da derme. Então você já consegue ver a parte da gordura, né? Esse outro patamar que a gente tem, essa parte da gordura, e então começa a haver essa perda de tecido mesmo, na espessura total. Muito bem, a profundidade da úlcera por pressão no estágio 3 ela varia de acordo com a localização do corpo, com a localização anatômica, né? Por exemplo, na asa do nariz, na orelha, na região aqui da cabeça, no maléolo, naquele ossinho que a gente tem na lateral do tornozelo. Esses locais, eles não têm esse tecido subcutâneo, então as úlceras, elas acabam sendo rasas, né? A ferida, né, acaba sendo rasa e mesmo nesse estágio, tá? Em contraste, quando tem, por exemplo, ali no sacro, na parte de trás, na parte do lado aqui da coxa, no trocânter, que tem uma quantidade de gordura, né, significativa, então eles têm úlceras, eles têm feridas bastante profundas, tá? Mas os ossos e os tendões não são visíveis ainda, nem palpáveis. Então, quer dizer, não dá para ver ainda os ossos, os tendões, tal. Você vê então aquela camada de gordura mesmo nesse lugar. E chegamos então ao grau 4 das lesões de pele por pressão. O que caracteriza então essa lesão? Como você vê no desenho, é uma lesão profunda que vai até o osso, né? Então ela acomete as estruturas profundas, a necrose de músculos, de tendões, a parte óssea fica exposta. Então, essas úlceras, essas feridas em estágio 4, podendo então se estender até músculo, fáscia, tendão, a cápsula articular, possibilita a ocorrência de osteomielite, que é uma infecção, né, ali nessa região. Então, é muito preocupante, é um caso realmente de saúde pública e não é tão raro assim. Infelizmente, a gente tem muita gente com esse tipo de úlcera, de ferida, não é? Que fica difícil de tratar e causa até risco realmente de óbito da pessoa, porque a osteomielite pode levar a uma infecção generalizada, não é? E então é muito preocupante. Então, como a gente vai ver, realmente a questão da prevenção é a coisa mais acertada, né? É a conduta mais acertada, porque pode chegar realmente a uma coisa muito, muito grave. Então, como eu disse, a melhor conduta em relação às lesões de pele por pressão é a prevenção.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estabelece 10 práticas para prevenir as lesões por pressão. Isso porque o cuidado à saúde, né, a atenção à saúde, ela se preocupa bastante com essa questão. Porque como a gente viu, de uma simples irritação na pele, né, inflamação ali daquele ponto na pele, pode gerar uma úlcera, uma ferida daquele tamanho que a gente viu no grau 4. E isso é um caso de saúde pública mesmo. Então, com essas 10 práticas, a Anvisa, ela é, estabelece, não é, a prevenção das lesões por pressão. Bom, deixando claro que o nosso público aqui são os cadeirantes ou são as pessoas que estão cuidando dos cadeirantes, das pessoas com mobilidade reduzida, ou seja, um professor ou um cuidador da escola, ou mesmo alguém da enfermagem. Então, essas práticas, só para deixar claro, essas 10 práticas da Anvisa, elas se referem aos cuidados de enfermagem na saúde pública. Mas eu achei muito interessante trazer aqui, por quê? Porque são práticas que a gente pode estar observando com o nosso cadeirante, ou então com a gente mesmo, né? Se você é a pessoa com mobilidade reduzida, fique atento a essas coisas, não é? Então, quando a gente fala de avaliação uma vez por dia, tal, eu estou falando, muitas vezes não dá para você que é o cadeirante fazer essa avaliação, mas peça para alguém, né? Tenha essa concordância com alguém aí para fazer esse tipo de avaliação criteriosa da pele, não é? Então, essas duas primeiras práticas, elas mais ou menos dizem isso, não é? Que é a avaliação de risco de todos os pacientes antes e durante a internação, isso falando da enfermagem. Mas a segunda aí nos interessa bastante, né? Que é isso que eu falei, uma avaliação da pele, é olhar direitinho, ver se não tem nenhum ponto vermelho, nenhuma bolhazinha que esteja acontecendo nas proeminências ósseas, então tem aí joelhos, cotovelos, calcanhares e pelo menos 2 vezes por dia nas regiões que tem algum dispositivo. Se você tem uma traqueostomia, se você tem um dreno, se você tem algum catéter, isso precisa ser observado para ver se não está fazendo lesão de pele. As práticas 3 e 4 dizem respeito ao apoio, né? Então, eles falam em uso de colchão especial, almofadas ou coxins para redistribuir a pressão. Então, quando eu falo de um cadeirante, de uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, o que vai acontecer? Eu tenho que realmente pensar em qual é a superfície de apoio que ele está usando. Não é? Será que aquela almofada está sendo suficiente? Eu vejo muitas pessoas com almofadas inadequadas, principalmente as pessoas magrinhas, idosas, que têm a pele mais fina e que têm menos massa muscular para proteger ali aquela região. Acaba acontecendo muito, né? Por quê? Porque a superfície de apoio está errada. Então, ali na prática 4, uso de apoio, travesseiros, coxins ou espumas na altura da panturrilha, a fim de erguer os pés e proteger os calcanhares. Isso em relação à pessoa deitada, né? Como as figuras estão mostrando. Mas nós temos tipo de coisa de espuma, tipo de proteção de espuma, que seriam essas caixas de ovo, né? E também os infláveis. Hoje a gente percebe que os infláveis eles são mais positivos nessa questão, né? Mais eficientes. Mas também a caixa de ovo ainda é muito usada e pode sim prevenir uma lesão por pressão. Mas tudo vai de acordo com aquela primeira e segunda prática, que é a avaliação criteriosa da pele a cada dia, para ver e para pensar realmente a adequação e o apoio dessa pessoa, seja na cama, seja na cadeira.
Mais duas práticas para a prevenção das lesões por pressão, estabelecidas pela Anvisa, que é a manutenção da higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca, e a hidratação diária da pele desse paciente, né, com hidratantes, umectantes. Por incrível que pareça, quando a pessoa perde a mobilidade, muitas vezes esses aspectos são deixados de lado, né? Muitas vezes a gente vê pessoas, crianças, onde a demora da troca da fralda, ou mesmo o banho, não é? Porque a gente não pode negar que fica um pouco mais difícil, lógico, mas a gente, como profissional, como cuidador, como profissional de reabilitação, como familiar de uma pessoa que precisa desses cuidados, a gente deve procurar e procurar ajuda se for necessário, não é? Existem cadeiras de banho, existem modos de práticas de higiene, adaptações que podem ser feitas. Então, é importante não desistir dessa parte, né? Essa parte tem que ser vista com muita atenção, tanto que está aí entre as 10 práticas recomendadas, estabelecidas, né, pela Anvisa. As práticas 7 e 8 das recomendadas estabelecidas pela Anvisa para a prevenção de lesões de pressão, lesões por pressão de pele, se referem à água, né? A hidratação, a parte hídrica da pessoa. Então, a 7 diz, a manutenção deve-se manter, né, a ingestão nutricional e hídrica adequadas. Então, a nutricional calórica e proteica e a hídrica também. Então, o cadeirante precisa tomar água? Precisa. Muitas vezes, por conta da incontinência, por conta do uso de fraldas, as pessoas, então, acabam ingerindo menos água, para não ter o desconforto de um escape de urina e tal. Mas isso não é a melhor solução. Por quê? Porque o corpo precisa estar bem hidratado para a pele estar bem hidratada, para que ela consiga ser mais forte, mais resistente a essa pressão. E o uso, a oitava, né, prática é o uso de barreiras protetoras da umidade excessiva. Então, eu posso estar faltando água, como eu posso ter água demais. Mas no caso, né, a gente está falando de umidade excessiva, no que se refere mais ao aspecto da urina, das fezes, né, do suor mesmo. Então, essa umidade é que não é boa, não deve estar presente, então, na pessoa que usa cadeira de rodas ou na pessoa que está acamada. E as últimas duas práticas recomendadas e estabelecidas pela Anvisa, que são a mudança de posição da pessoa a cada 2 horas para reduzir a pressão local e a orientação do paciente e da família na prevenção e tratamento das lesões por pressão. Então, no que se refere à mudança de posição, vamos imaginar uma pessoa acamada, então ela tem que realmente ser mudada de posição, facilitada essa nova posição com almofadas, com coxins, com apoios, não é? E o cadeirante? O cadeirante, ele tem que ser instruído. Por exemplo, um paraplégico, né? Ele geralmente é instruído a, de vez em quando, né, levantar o bumbum do assento, né? Então, a gente chama de push-up. Quer dizer, ele empurra com as mãos o apoio de braços e se levanta um pouco da cadeira e volta. Então, isso é recomendado, né, a cada 2 horas que faça isso para realmente aliviar a pressão
pressão ali no isquio, né, que é onde mais pega essa questão do cadeirante. Mas a gente também precisa ficar de olho se, por exemplo, alguma parte da pessoa não está em contato direto com alguma parte muito rígida da cadeira. Então, existem algumas pessoas que, quando a gente posiciona na cadeira, e que tem uma sequela grande, né, de paralisia, alguma coisa assim, a gente nota, por exemplo, que a perna fica ali batendo no apoio de pé. Naquela curvatura que tem o apoio de pé. E muitas vezes a gente faz uma proteção, de espuma revestida com tecido, para que essa parte não fique ali batendo numa coisa rígida, porque vai formar uma lesão. Então, veja bem, o nosso olhar com relação à adequação tem que ser minucioso também por causa disso, né? Não é só o posicionamento da pessoa para ela ficar bem, para evitar deformidades e tal, mas evitar lesões de pressão também é parte da adequação postural. E orientação do paciente e da família. No caso aqui, nós estamos falando dessas práticas que são estabelecidas para a enfermagem, não é? Mas no caso, a gente está aqui aproveitando esse material para que a gente mesmo possa ser orientado e se orientar. Tá bem? Com relação a essas práticas, eu acho que isso fica bem, bem legal se a gente puder seguir, pensar, refletir sobre isso. Bom, com relação ao tratamento, eu quero dizer para você o seguinte: esse vídeo ele não se propõe a te ensinar a cuidar de uma lesão por pressão, de uma lesão de pele por pressão, mas sim pensar e refletir, principalmente te dar instrumentos para prevenir, então, essas lesões. Porque o tratamento, na verdade, mesmo que seja uma pequena ferida, aquela primeira fase ali da lesão que você identificou, ela já precisa do quê? De uma avaliação de um especialista, tá? E quem é esse especialista? É o enfermeiro estomaterapeuta. Estoma quer dizer buraco, então qualquer ferida é um buraco no corpo, uma traqueostomia, uma colostomia, todos são orifícios, né? Buracos que existem no corpo. E esse enfermeiro especialista é o profissional especializado que vai poder te orientar e vai poder verificar se tem um tratamento a nível de enfermagem ou se precisa de uma intervenção médica, no caso de haver uma infecção, de precisar um antibiótico ou mesmo de uma cirurgia. Então, para isso, a orientação é: procure a UBS, procure o seu postinho de saúde, procure a unidade mais próxima da sua casa, a unidade de saúde, né, mais próxima da sua casa, porque ali um enfermeiro pode te orientar e te encaminhar para o serviço correto, para cuidar dessa lesão. Então, no primeiro sinal de uma lesão, procure, então, o seu enfermeiro mais próximo, ok? Embora o nosso objetivo aqui não seja ensinar você a cuidar, a tratar uma lesão por pressão, é, eu quero que você tenha em conta duas coisas importantes que eu descobri fazendo essa pesquisa para trazer aqui para vocês. Primeiro é que não se deve massagear a área comprometida. Eu tinha inclusive como orientação na minha graduação lá atrás, né? Como vocês sabem, eu já sou fisioterapeuta há muito tempo, mas eu tinha, quando eu tratava pessoas acamadas, essa orientação de massagear para aumentar a circulação, né, no entorno da ferida, da úlcera, ou mesmo daquela vermelhidão do grau 1. Mas isso foi abolido e hoje se sabe que há um dano do tecido por baixo, né, muito maior do que a gente consegue ver. Então, se eu massagear, mesmo que seja aquela grau 1,
que não tem nenhuma lesão no tecido, né? Só aquela vermelhidão. Se eu massagear, eu posso estar danificando mais ainda o tecido que está por baixo, tá? Essa é a primeira. E a segunda é que para hidratar, a gente tem que evitar os óleos, tá? Usar de preferência creme. O creme, ele penetra, né? Os óleos, eles criam uma camada protetora, mas não contra a lesão por pressão, tá? Então, eu preciso de alguma coisa que realmente penetre na pele e hidrate a pele por dentro, tá certo? Então, tomando esses cuidados, eu acho que é interessante a gente passar para frente, compartilhar com as pessoas mesmo, todas essas coisas que a gente está falando aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curte aí e compartilha com seus amigos, tá? Para quem pode ser importante conhecer esse conteúdo. Vem com a gente e muito obrigada!